A Polícia Federal prendeu Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta. O criminoso estava foragido há 4 anos. Ele é apontado como o número 1 do PCC nas ruas e considerado sucessor de Marcola. E a PF concedeu uma entrevista coletiva em Brasília sobre esse caso. E quem tem as informações para a gente ao vivo é o repórter Rafael Felitti. Olá, Rafael, boa noite para você. Olá, Brosco, boa noite a você, boa noite a Estela e a todos que nos assistem. Tuta foi preso em Santa Cruz de la Sierra pela polícia boliviana enquanto tentava renovar uma identidade para estrangeiros que moram na Bolívia. Mas o agente boliviano que fez o atendimento notou inconsistências na documentação e notificou a Polícia Federal aqui no Brasil. A PF logo identificou que se tratava de uma fraude, até porque Tuta tem uma difusão vermelha da Interpol, que é um alerta internacional aí para procurados pela Justiça. Durante a entrevista coletiva, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, falou sobre os próximos passos. Ele afirmou que existem 2 possibilidades: expulsão ou extradição. Caso a Justiça boliviana decida extraditá-lo, o processo para Tuta voltar ao Brasil será mais longo. Mas se ele for expulso da Bolívia, a tendência é que esse processo seja quase que imediato. Vamos ouvir o que disse, então, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. A nossa expectativa é que amanhã mesmo tenhamos uma posição sobre esse processo, né? Seja pela expulsão, seja pela extradição. Independentemente disso, a nossa equipe, as nossas equipes, na verdade, tanto da área de cooperação internacional, quanto o nosso grupo tático, quanto o nosso grupo de aviação e as nossas aeronaves já estão prontas para saírem aqui de Brasília assim que tiver a confirmação. Se a decisão for pela expulsão, aí sim estimamos que o prazo é curtíssimo, eu diria quase que imediato, ou dias. Andrei também afirmou que assim que soube da prisão de Tuta, comunicou ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que imediatamente avisou ao presidente Lula e depois ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que já colocou a diplomacia brasileira à disposição do caso para agilizar o processo. Brosco e Estela. Obrigado, Rafael, pelas informações. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para adiar a audiência com testemunhas na ação que apura a tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Os advogados do ex-presidente alegaram que a quantidade de provas dificultou uma análise aprofundada do caso e que precisariam de mais tempo. Os depoimentos do chamado Núcleo 1 estão marcados para começar na segunda-feira. Esse grupo é suspeito de liderar a trama golpista. No programa Pode Cá Liberados, desse domingo, Jorge Cajuru e Leila Barros conversam com Dorinaldo Malafaia, deputado federal do PDT do Amapá. Durante a entrevista, o deputado falou da crise no partido por causa do escândalo no INSS e também sobre a saída de Carlos Lupe do Ministério da Previdência Social. O programa Pode Cá Liberados vai ao ar nesse domingo, às 10h30 da noite. Não perca! E hoje é o Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia. A data, criada há 35 anos pela Organização Mundial da Saúde, removeu a homossexualidade da classificação internacional de doenças, um avanço importante na luta LGBTQIAPN+. Pois é, e mesmo assim, a discriminação, a violência e a exclusão social, infelizmente, fazem parte de muitas pessoas, da vida de muitas pessoas todos os dias. Aos 16 anos, a paraense Raquel foi expulsa de casa pelo próprio pai. Você vai ser gay, você é um gayzinho, você tem que parar com esse jeito, tem que criar jeito de homem, porque as coisas não são assim. Então essa violência, ela começou dentro de casa. Nas ruas não foi diferente. Raquel passou a sofrer violência por causa de sua orientação sexual. Marcas que o tempo não foi capaz de apagar. Ele me deu uma bicuda, que até hoje eu tenho, né, o pé inchado, porque ele deu a bicuda aqui e o meu silicone partiu. Foi um ato de violência que a gente tem que passar para sobreviver.
Não foi só esse, teve várias amigas minhas foram assassinadas. Os registros de violência contra pessoas LGBTQIA+, cresceram nos últimos 9 anos no Brasil mais de 1.200%. Em 2014, houve 1.157 registros. Em 2023, saltou para 15.360. O grupo mais atacado é dos transexuais. A violência contra mulheres trans passou de 291 casos em 2013 para 3.524 casos em 2023. Já os casos contra homens trans aumentaram de 78 para 1.332. Já a violência contra travestis foi de 27 para 659 nesse período. Cada corpo violentado é um problema de toda a sociedade e não da comunidade LGBT. A gente precisa entender que nós somos todos, a sociedade, um único organismo. Se um estiver doente, toda a comunidade está doente. E temos leis que garantem que LGBTfobia é crime, equiparada ao racismo, à injúria racial. Em São Paulo, os 5 centros de referência LGBTQIA+, registraram só no ano passado cerca de 24 mil atendimentos, a maioria vítimas de violência. É aqui que muitos deles recebem um acolhimento e um apoio jurídico, psicológico e social. Muitas dessas pessoas vivem em situação de rua, de um certo abandono socialmente falando. São pessoas que aparecem nos centros porque não tem rede de apoio. Não tem um amigo, não tem família, não tem um companheiro ou uma companheira e precisam daquele lugar para socializar coletivamente, né? E foi o que a Raquel precisava, um suporte especializado para seguir em frente e não desistir. Terminei o ensino fundamental, aí terminei o ensino médio, ganhei mais um ano do projeto. Então, um projeto Transcidadania que mudou muito a minha vida, sabe? Mudou muito a minha vida. Eu vejo como uma oportunidade única para a gente poder fazer um curso, para a gente poder ter uma estabilidade, para a gente poder realmente ter a nossa dignidade. Respeito, apoio, resistência e solidariedade. Palavras que traduzem a importância do Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Cresceu o número de estrangeiros trabalhando com carteira assinada no Brasil. As contratações aumentaram 50%. Sem conseguir trabalho na Venezuela, o Jorge resolveu vir para o Brasil. E foi em São Paulo que a vida dele mudou. O emprego de garçom em um restaurante ajuda a garantir o sustento da família que ficou na Venezuela. Eu cheguei aqui, comecei a trabalhar 2 dias depois sem falar nada português, não falava nada, mas aqui a gente me ajudou muito. Eles me ajudaram a aprender, ainda estou aprendendo a falar português, o sotaque ainda não está muito legal. Mas aqui meus companheiros de trabalho, todo mundo, os donos, todos me estão ajudando. E há cada vez mais oportunidades para pessoas como Jorge no país. De 2023 a 2024, as contratações no regime CLT com carteira assinada de trabalhadores de outras nacionalidades cresceram 50%, de acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. O número de vagas passou de pouco mais de 47 mil para 71 mil no período. Esse é o tipo de fenômeno do ganha-ganha. Ganha quem busca qualidade de vida, vida mais digna, acesso a crédito, qualidade para a sua família, mas também ganha a economia brasileira, que tem um incremento de mão de obra. No Brasil, o perfil da mão de obra estrangeira é de sul-americanos. Os venezuelanos representam a maioria, ou seja, 44% dos postos de trabalho. Junto com os haitianos, somam 60% do total. Além dos venezuelanos, os haitianos ocupam 15,8% dos empregos, seguidos pelos paraguaios com quase 5%, argentinos 4,2% e cubanos quase 3%. O que justifica esse cenário é uma união de 2 ofertas. Primeiro, a oferta de mão de obra estrangeira, considerando que nós estamos falando, em sua maioria, de estrangeiros venezuelanos que entraram no Brasil
majoritariamente dos últimos 15 anos. Então, você tem essa oferta de mão de obra estrangeira e, ao mesmo tempo, você tem um mercado de trabalho brasileiro bastante aquecido desde o pós-pandemia. A união dessa oferta de mão de obra com a oferta da vaga fez com que nós tivéssemos uma aceleração do emprego preenchido por estrangeiros, principalmente venezuelanos, nos últimos anos no Brasil. E por aqui o Jorge está desenvolvendo o talento que ele nem sabia que tinha. Estou gostando, eu nunca imaginei trabalhar em restaurante, em realidade. Mas estou gostando muito, estou aprendendo e vou aprendendo mais neste rango da gastronomia. Com a chegada da COP30, que acontece em novembro em Belém, no Pará, o Rede TV News vem exibindo uma série de reportagens sobre a Amazônia. Pois é, e hoje a gente viaja para conhecer um lugar onde as águas do rio se encontram com as águas do oceano e onde um grupo de velejadores desenvolveu a prática da canoagem e o kitesurf de olho na preservação ambiental. A reportagem foi feita em parceria entre a Amazônia Vox e a Rede TV. Quem vive na Amazônia é movido pela água. E neste cenário, os esportes aquáticos se conectam com o Oceano Atlântico e o rio. Este paraíso fica em Bragança, a pouco mais de 250 quilômetros de Belém. Para chegar aqui, na praia de Ajuruteua, o caminho das águas passa por uma gigante faixa de manguezais. Caminho que os remadores de canoa havaiana e os praticantes de kitesurf, habituados com os rios de água doce, percorrem para viver a experiência de entrar no mar. Nos últimos anos, acho que os momentos que eu estou mais feliz é dentro da água, assim, sabe? E a gente tem um privilégio, porque essa região é, de fato, muito única, assim, muito, muito única. Acho que eu nunca vi nada igual, assim, né, saindo daqui. Então, a preocupação que a gente tem de manter o rio limpo, de fazer ação com as escolas, com os estudantes, de promover educação ambiental, de usar o rio como um meio de ensino mesmo, sabe? Essa prática esportiva acaba sensibilizando o nosso olhar, assim, dando uma outra lente, uma outra perspectiva de mundo mesmo. A canoagem me reconectou com a natureza, assim, sabe? Eu já tinha muita essa empolgação de ver, visualmente é muito bonito. E aí a gente, quando vai para a água, a gente percebe, pelo menos para a gente que tem muito esse contato com o mar, com o rio, enfim, toca a gente de uma maneira muito singular. Estar perto do mar, remar no rio, nos proporciona essa consciência. A gente precisa ter para poder navegar e não só navegar assim por livre espontânea vontade, mas ter amor e zelo por aquilo que é nosso, né, de todo mundo. Aqui, os rios chegam ao Oceano Atlântico para formar ecossistemas fundamentais para a biodiversidade. Assim nasceu o Muiracté, uma iniciativa que estimula a canoagem com responsabilidade ambiental. Os integrantes navegam por prazer, mas também realizam mutirões para recolher da água e da praia aquilo que ameaça a preservação. O Muiracté tinha uma missão com a natureza. E dessa forma a gente começou a direcionar os nossos projetos para essa educação. Agora, com projetos ambientais em coleta de água para ver a quantidade de microplástico que tem nessa região da Amazônia Atlântica, nós fazemos um trabalho que eu acho que é primordial, que é para mostrar para o próprio Bragantino, para o próprio Amazônia, o que é a natureza. Quando você consegue entender essa conexão da água, da natureza com o esporte, você passa a viver e se sentir parte dessa natureza. Você começa a entender que você é um animal pertencente ao espaço que você vive, não o espaço que você vive pertence a você. Eu acho que essa virada de chave é muito importante e é o esporte que te coloca nessa situação. Eu fico muito triste quando às vezes a gente vai velejar ou fica perto do mangue e tu vê
garrafas, lata de cerveja. Quando a gente vem de lá para cá, as pessoas jogando cerveja pela janela do carro. É uma sensação ruim porque a gente, poxa vida, a gente está aqui. O encontro dos rios com o mar forma baías em toda a costa litorânea do Pará, onde quem manda é a força da maré, com a influência entre rio e oceano. Um ecossistema com capacidade de captar e armazenar carbono, reduzindo os efeitos das mudanças climáticas por aqui. Mas ainda tem muito a ser feito. Nós vamos continuar batendo, que uma hora a gente consegue convencer todo mundo que tem que preservar, tem que cuidar do meio ambiente. E o aproveitamento do potencial das fontes renováveis de energia do Nordeste faz a região liderar a aprovação de projetos de transição energética no país. No ano passado, os recursos do Fundo Clima para a região foram 36 vezes maiores que em 2022. Marília é engenheira de energia e presta consultoria a projetos de transição energética. Ela explica que o potencial do estado do Ceará tem atraído cada vez mais o interesse de novos investidores. Nós temos um porto bem estruturado. Então, o que acontece nós temos algumas vantagens frente a outros locais. E isso faz com que investidores olhem para o estado com uma outra visão. Com essa visão de tipo, nossa, ali é um lugar excelente para energia. Para energia eólica e para energia solar, principalmente. O Fundo Clima, operado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, fechou 2024 com 10,2 bilhões de reais de aprovação de crédito, um volume quase 10 vezes superior ao realizado no último ano do governo anterior. Destaque para o Nordeste, região que mais teve recursos aprovados, com um crescimento exponencial em relação a 2022. O Centro-Oeste ficou em segundo lugar e, em terceiro, a região Sudeste. Hoje o Brasil tem uma matriz elétrica 89% renovável. Então, são projetos que geram emprego, reduzem emissão de gases do efeito estufa, estão enquadrados na transição energética. Aqui no Nordeste, os recursos do Fundo Clima estão sendo aplicados na expansão da geração de energia renovável, com investimentos em usinas eólicas e solares. Especialistas destacam que a região se sobressai pelas condições naturais favoráveis, como ventos fortes e alta incidência de sol. O Nordeste ele se tornou uma região com muita visibilidade a nível mundial. Por quê? Porque é difícil ter lugares no mundo com a competência energética que o Nordeste tem. Então, nós temos lugares com, individualmente, uma condição espetacular, mas o Nordeste congrega de forma espetacularmente as 3 melhores fontes energéticas hoje no mundo, as que mais crescem: eólica em terra, eólica no mar e solar. O Nordeste está muito bem posicionado na transição energética. É um dos lugares do mundo que vai atrair investimento, muito investimento local, muito investimento internacional para a produção de energia e para a produção de produtos intensivos em energia. O Rede TV News faz uma pausa e volta já. Rodada Apex Brasil. Oferecimento. Apex Brasil, levando o seu negócio para o mundo. Olá, boa noite. No ar, mais uma rodada Apex Brasil. Nesta semana, um anúncio inédito foi feito durante o Seminário Empresarial Brasil-China. O Brasil vai receber 27 bilhões de reais em investimentos. O evento reuniu mais de 700 empresários dos 2 países e teve a presença do presidente Lula.
Indústria automotiva, energia renovável, tecnologia, mineração, saúde, logística e alimentos. Esses são setores que atraíram o investimento bilionário que as empresas chinesas vão fazer no Brasil. O seminário Brasil-China, organizado pela Apex Brasil, fez parte da visita oficial do presidente Lula ao gigante asiático. O foco? Intensificar as relações comerciais. A construção dessa aliança econômica entre China e Brasil, a construção dessa troca de parcerias entre empresas brasileiras e empresas chinesas não tem retorno. Não tem retorno. Estejam certos que daqui para frente só vai crescer. Nós queremos exportar mais e também queremos comprar mais, porque a boa política comercial é aquela que é uma via de duas mãos. Você compra e você vende. É um jogo de ganha-ganha. A China é a segunda maior economia do mundo, mas é o principal parceiro comercial do Brasil, respondendo por 41,4% do superávit da balança comercial brasileira em 2024. No ano passado, o comércio entre os dois países atingiu o patamar histórico de quase 160 bilhões de dólares. Nós estamos aqui com 20 setores da economia do Brasil. Só do agronegócio, da agricultura, são 13. E quando nós pegamos a segurança alimentar, a produção agrícola, agropecuária que a China importa 215 bilhões de dólares. 25% vem de empresas e grupos brasileiros. Então, daí a importância dessa viagem do presidente Lula, desse encontro que nós estamos fazendo. Depois dessa viagem, nós vamos ter um crescimento exponencial na relação e no fluxo de comércio Brasil-China. São Paulo sediou a 9ª edição do Fórum Mundial de Economia Circular. A iniciativa busca soluções para que o planeta alcance os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O fórum reuniu cerca de 1.000 líderes empresariais, governos, pesquisadores e instituições para planejar a transição para uma economia circular em nível mundial. O Brasil é um celeiro de empresas de soluções climáticas sustentáveis e de economia circular, e a gente tem um trabalho interessante de levar essas soluções para o mundo, podendo atender necessidades também de outros países. Todos aqui estão empenhados em reduzir os resíduos industriais e em reaproveitar aqueles resíduos inevitáveis, quando for possível. E o setor químico tem a chave para o sucesso da transformação das indústrias de todo o planeta. A estratégia da Apex Brasil envolve programas de capacitação e atração de investimentos para empresas com foco em sustentabilidade, energia renovável e baixas emissões de carbono. Soluções criadas por empreendedores brasileiros que podem atender ao mundo. E a rodada Apex Brasil de hoje fica por aqui. Semana que vem, a gente volta. Até lá! Rodada Apex Brasil. Oferecimento. Apex Brasil, levando o seu negócio para o mundo. De volta com o Rede TV News. Chile, Uruguai e México também suspenderam a compra de frango do Brasil, assim como a China, a União Europeia e a Argentina. A FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, disse que o caso brasileiro marca uma nova etapa na presença do vírus, que até então se limitava a aves silvestres e de criação caseira. O Brasil já confirma 168 focos de gripe aviária. Bruno Silva, de Brasília, tem os detalhes. O caso mais recente foi confirmado em patos e cisnes, no zoológico de Sapucaia, também no Rio Grande do Sul. Depois da confirmação do primeiro caso em granja comercial no estado, mais 2 países, Chile e Uruguai, suspenderam temporariamente a importação de frango brasileiro. China, Argentina e União Europeia já haviam tomado a mesma medida. Em Minas Gerais, o governo do estado adotou uma ação preventiva. 450 toneladas de ovos férteis vindos do Rio Grande do Sul estão sendo descartadas. O objetivo é evitar a entrada do vírus no estado. Esses ovos não são para consumo, mas usados para reprodução de aves. No total, há 164 casos da doença em animais silvestres no país, sendo 160 em aves silvestres e 4 em leões marinhos, 3 em produção de substância de criação doméstica e 1 em produção comercial.
somando 168 focos em todo o país. O Ministério da Agricultura reforça que a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne ou ovos, já que o vírus não resiste ao calor. Por isso, a orientação é evitar produtos mal cozidos ou crus. E agora há pouco, o Ministério da Agricultura emitiu uma nova nota para esclarecer sobre o destino dos ovos para incubação fornecidos pela granja em Montenegro, onde houve a confirmação de gripe aviária. Além de Minas Gerais, o carregamento também foi enviado ao Paraná e ao Rio Grande do Sul. Estes ovos também serão destruídos. A nota reforça que essa é uma medida preventiva e que até agora não há comprovação de que esses ovos estejam contaminados. E olha, um estudo feito pela USP identificou pela primeira vez microplásticos dentro do cérebro humano. Coração, rins, pâncreas, fígado, sangue, pulmões e agora o cérebro. Eles já foram encontrados em praticamente todos os órgãos do corpo humano. Para entendermos o que significa essa quantidade de microplásticos no organismo, a história a ser contada não é apenas sobre saúde. Ela envolve consumo, descarte, reciclagem e poluição. Os microplásticos eles estão disseminados globalmente, né? Na atmosfera, no oceano, nos rios, no solo, dentro da gente, estão em grandes profundidades, estão nos polos, estão dentro dos organismos que a gente come e dos que a gente não come, mas que foram comidos por outros organismos que a gente come. Desde os anos 50, a produção de resinas plásticas cresceu assustadoras 230 vezes, de 2 milhões de toneladas para 460 milhões de toneladas por ano, um ritmo insustentável do ponto de vista ambiental. Só pelo descarte irregular, todos os anos quase 9 milhões de toneladas de microplásticos são despejados no solo. No mar, são quase 4 milhões de toneladas. O destino de todo esse plástico produzido devia ser esse aqui, a reciclagem. O problema é que de todo o plástico produzido no mundo, só 9% vem parar aqui. No Brasil, esse número não chega a 3%. Parte dessa reciclagem acontece em indústrias como essa aqui, no interior de São Paulo, que viram no lixo uma oportunidade. Aqui só entra plástico usado. São 1.200 toneladas por mês que viram emprego e lucro. Eu poderia te dizer que só com o plástico que é gerado no mundo, a gente poderia acabar com a pobreza, fazendo com que ele voltasse para a indústria. Um estudo recente da USP encontrou pela primeira vez microplásticos dentro do cérebro humano. Você quer saber o tamanho desse problema? Olha só essa bolinha de plástico. Ela tem 76 milímetros de diâmetro. É cerca de 14 mil vezes maior do que as que foram encontradas dentro do corpo humano. Uma partícula minúscula, mas que pode gerar um problema que a gente ainda não sabe calcular. E ele pode funcionar também como se fosse um carregador, sabe? Ele absorve impurezas e carrega coisa com mais eficiência para dentro do corpo. Mas que eu saiba que existem evidências, como eu disse, de câncer, de alterações disruptoras do nosso sistema endócrino, principalmente do balanço entre estrógeno e progesterona, e alguns componentes do plástico, são componentes que podem causar câncer, né? Hoje, existem 53 trilhões de partículas de microplástico no oceano e a estimativa é que até 2050 elas somadas pesem mais do que toda a vida que existe no mar. As fontes são as mais variadas, principalmente as embalagens descartáveis de alimentos, que representam 1/3 de todo o plástico produzido no mundo. Uma vez na natureza, o processo de decomposição começa e eles vão ficando cada vez menores e cada vez mais espalhados por aí. E é engraçado que a gente tem tantas ameaças ambientais, né, que você está vivendo objetivamente, proliferação de agentes infecciosos, que eu acho que o microplástico ganhou uma senha para entrar na fila de preocupações. Parte da solução é parar de olhar para essas montanhas de plástico só como lixo. É que a gente precisa transformar uma economia que hoje é linear numa economia circular, fazendo com que aqueles produtos que se quebraram, que se tornaram resíduos, sejam reinseridos na indústria novamente para serem transformados novamente em produto, assim fazendo uma economia circular. Essa é a grande meta. Por quê? Porque plástico é dinheiro. Plástico pode ser bem-estar, né? Plástico pode ser poluição, pode ser morte, né? Dependendo de como a gente lida com ele. E esse é o empenho que a gente tem hoje como cientista, como cidadão, né? Como formador de opinião, é tentar fazer com que a gente
trilhe um caminho nesse sentido para racionalizar o uso, né? E isso passa por criar oportunidades para vários setores, né, inovarem e criarem planos de negócio dentro dessa transição. RTV News de volta e se viralizou, tá no Deu Like. Olha só. Oi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Bebê, vamos trabalhar com o papai? Vamos? Então vamos. Aê, jardineiros! Explicar como vídeos viralizam na internet é difícil e não tem uma receita certa. Agora, explicar como virais entram na política é ainda mais complicado. Mas é por isso que a gente tá aqui, né, bebê? Vamos de arrasta? Arrasta! Os bebês reborn continuam sendo assunto nas rodinhas de conversa. Difícil encontrar alguém que não tenha uma opinião afiada sobre esses seres inanimados que despertam tantas emoções, pelo sim ou pelo não. No Rio, vereadores já aprovaram um projeto que prevê no calendário da cidade o Dia da Cegonha Reborn. Uma homenagem ao trabalho das chamadas cegonhas, que são as artesãs que criam de forma minuciosa e quase perfeita os bebês controversos. Ele ajuda a acalmar, ajuda a reorganizar a vida, ajuda até em tratamento de Alzheimer, de ansiedade. Agora surgiram outros projetos de lei relacionados a essa pauta. Está em análise na Assembleia Legislativa do Rio, um projeto que propõe a criação de um programa para tratar a saúde mental de pessoas que acreditam ser papais ou mamães de um bebê reborn. Isso é a mais absoluta deturpação do seio familiar, do indivíduo, da mente humana e precisa ser enfrentado por essa casa como algo sério, como um transtorno mental. Em Minas, um deputado estadual quer proibir qualquer atendimento a bebês reborn no SUS. Isso mesmo, o Sistema Único de Saúde. Vocês acham mesmo que as bonecas estão sendo atendidas no SUS? Esse negócio, ele visa uma multa para quem atender. E tipo assim, gente, vocês acham que isso está acontecendo mesmo? Na Câmara dos Deputados, mais projetos foram protocolados e inspirados nos bebês reborn. Talvez essa polêmica ou falta de entendimento tenha sido impulsionada pelo vídeo da Yas, que tem mais de 200 mil seguidores nas redes sociais. Então já peguei a bolsa dele e arrumei com tudo que a gente poderia precisar no hospital às pressas e chamei o Uber. A influencer reborn levou o seu bebê para, entre aspas, uma consulta. Aí o mundo saiu de rotação. Ele teve que ficar nesse bercinho aqui para ver se a medicação fazia efeito. Colecionadora reborn não trata boneca como se fosse real, tá bom? Os vídeos são mentiras, são encenação. São roleplay. O que tá acontecendo de verdade no nosso país é isso que vocês têm que prestar atenção. Vocês estão preocupados com boneca? Pelo amor de Deus! Apesar de nenhuma Secretaria de Saúde pelo Brasil ter registro desse tipo de atendimento, a advogada Suzana Ferreira de Goiás viralizou ao falar que foi procurada por uma mamãe reborn, recém-separada. Ela achava justo a divisão dos custos, porque a bebê reborn foi muito cara, obviamente, e fizeram um enxoval para ela. A bebê reborn tem um Instagram, que a outra parte também deseja ser administradora do Instagram da bebê reborn, porque o Instagram já está rendendo monetização, né, publicidade, sei lá. Esse assunto te deu fome, né, bebê? Vamos comer uma barrinha de cereal para ficar forte? Vamos! Brosco tinha razão, voltamos rapidinho com o esporte aqui no Rede TV News. Vamos falar de NASCAR e Copa HB20. Teve a corrida 1 da terceira etapa. Rubinho Barrichello deu um show, hein, meu amigo? Vamos ver. Após 2 etapas de muito equilíbrio, a NASCAR retornou ao lendário Autódromo José Carlos Passe, em São Paulo, para uma corrida cheia de emoções. Os pilotos Rubens Barrichello e Thiago Camilo travaram um confronto impressionante. No fim das contas, quem levou a melhor na disputa foi o Rubinho. Interlagos é sempre
é minha casa, né? Então é muita emoção. Eu ia lutar com todas as minhas forças. Rubinho, e amanhã tem mais NASCAR Brasil, hein? A partir de 12h45 aqui na Rede TV. Quem também deu as caras na pista de Interlagos foi a Copa HB20. Na corrida 1 da terceira etapa, o Felipe Malinovski foi o grande vencedor da categoria Pro. Uli Dias venceu na categoria Elite e Silas Passos levou na Super. Amanhã, a partir das 13h45, você acompanha todos os detalhes da corrida 2 da Copa HB20 aqui, ó, na tela da Rede TV. Voltando ao Brasil agora, porque aqui é o terceiro maior mercado pet do mundo, com um faturamento de quase 80 bilhões de reais. Em Belo Horizonte, um evento apresenta as principais novidades do setor para esse ano. A família do Silvio não para de crescer. Além dele e dos 2 filhos, já são 4 cães em casa. Eu falo que meus cachorros são parte da minha companhia. Eu vim morar no sítio, eu tinha já a Teca e o Bud, que é o pequenininho, e eles vieram para preencher um vazio da solidão. É hora de eu sentar para ler um livro, você vai ver que vai ter sempre um cachorro ao meu lado. Os cães têm plano de saúde, rotina de banho e tosa no pet shop e uma dieta toda especial. Cuidados que pesam no bolso, mas são recompensados com muito amor. Basicamente a ração, plano de saúde, então é um gasto mínimo aí para quem quer aventurar de 2 a 3 mil reais por mês. E realmente vale cada centavo, mas é um centavo gasto de maneira consciente. Com o crescimento da família Pet, o Brasil já é o terceiro maior mercado em todo o mundo, com faturamento só no ano passado de 77 bilhões de reais. Ao menos 280 mil empresas voltadas para o setor, entre elas pet shop, clínicas veterinárias e também serviços. Essa exposição em Belo Horizonte reúne o que há de mais moderno no setor. Rações funcionais, suplementos naturais e tecnologias para monitorar a saúde de cães e gatos. Esse ano, cara, a expectativa é de superar o que foi feito ano passado. De uma forma geral, a feira teve uma movimentação de em torno de 12 milhões de movimentação financeira em 3 dias de feira. Esse ano a expectativa é acima desses 14 milhões. E a gente sempre vem para cá com a expectativa de fazer bons negócios. Uma das principais tendências para 2025 é a busca da longevidade para os pets, porque eles estão vivendo cada vez mais. E isso tem um impacto direto na demanda por cuidados especializados. A Bruna trouxe para o evento a ozonioterapia, um tratamento para a saúde dos bichos, indicado principalmente em animais idosos. Ele é antibactericida, antiviral, tratamento dermatológico, ele é bem amplo mesmo no tratamento. A Camila é veterinária e aproveitou para conferir as novas tecnologias e tendências do setor. Vim para conhecer marcas novas, me atualizar e ficar mais por dentro do que a gente tem de melhor para oferecer para os pacientes. As empresas também apostam em novidades que vão de joias até planos funerários. Tudo para facilitar a rotina dos tutores e o bem-estar dos pets. O pet é uma extensão do amor da nossa família, né? É o que está conosco todos os dias, é o que está ali recebendo, independente do nosso dia, sempre com muita alegria, sempre com muito carinho, e é um ser que merece muito respeito e muita dignidade quando ele parte. Esse ano aqui na feira a gente está fazendo o lançamento do Limpa Patas, que é um produto específico para a limpeza das patinhas dos animais. Antigamente o animal ficava no quintal, hoje ele dorme na cama do tutor, ele frequenta o mesmo ambiente, então exige uma série de cuidados. É isso, e o Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Rede TV News volta na segunda-feira às 7h20 da noite. Um ótimo domingo para você. Boa noite para você.